Fala galera, dando continuidade aqui na correção do Enseja 2019. Vamos dar uma olhada nos exercícios de hoje. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com 5, 10 amigos. Então vamos lá galera, lembrando que se você perdeu a correção de alguns dos exercícios anteriores, dá uma olhada na playlist aí acima, ok? Então vamos começar aqui hoje com a questão 46, que nos trouxe o seguinte. Um estudante já realizou 4 provas. A média aritmética das notas obtidas nessas provas foi 72. Então, a média aritmética de 4 provas foi 72. Beleza. Após realizar a 5ª prova, será calculada a média aritmética das 5 notas obtidas. A média aritmética será tomada como a média final. E se a média final for maior ou igual a 70, ele estará aprovado. Ok. A nota mínima que esse estudante deve tirar na 5ª prova para ser aprovado deve ser de... Então, ok. O que a gente tem aqui na história? Ele fez 4 provas e a média aritmética dele foi 72. Recordando que a média aritmética é a soma das notas dividido pela quantidade de provas. Então, ele fez 4 provas e a média foi 72. Então, com isso, a gente consegue descobrir qual é a soma das 4 primeiras notas. Como que a gente pode fazer isso? Tendo a média e eu quero saber qual é a soma das anteriores. Qual é a ideia da média? Não é pegar a soma, que eu não sei quanto é, então vou chamar de um x, dividido por 4, já que são 4 provas, e isso tem que ser 72. Então, multiplicando cruzado aqui, eu encontro que o valor de x é igual a 4 vezes 72. Vem aqui no rascunho e faz. 72 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 28. Então, a soma das 4 primeiras provas foi 288. Beleza. E aí, eu quero que a soma das 4 primeiras provas, que é 288, mais uma 5ª prova, que a gente não sabe quanto é, fazer a média aritmética, ou seja, dividir por 5, porque vão ser 5 provas no final. Eu quero que isso seja maior ou igual a 70. Então, basta desenvolver essa desigualdade. Vamos fazer aqui 288 mais y, sendo maior ou igual a 5 vezes 70, multiplicando cruzado. Esquece aquele zero. 5 vezes 7 é 35, com o zero 350. Então, o nosso y ele tem que ser maior ou igual a 350 menos 288. E aí, o nosso y ele vai ser maior ou igual a... Vem aqui e faz 350 menos 288. Então, 10 menos 8, 2. Aqui fica sendo 4, né? Pegando emprestado 14 menos 8. 8 para 10 faltam 2. Para chegar em 14, 6. E 2 menos 2, 0. Então, o nosso y tem que ser maior ou igual a 62. Isso quer dizer que a nota mínima que ele deve tirar naquela 5ª prova tem que ser 62, 62. Ok? E vamos olhar aqui agora nos nossos itens. Olha lá. Qual o valor aqui que é 62? Item B, né, de bola, B de bosque, B de bora pegar aquele certificado, ok? Então, aqui a gente trabalhou tanto com a ideia de média aritmética como a de desigualdade, beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 47 nos trouxe o seguinte. Uma empresa de cosméticos fez um estudo para a elaboração de novas bases para maquiagem. A decisão tomada foi a de fabricar diferentes tipos de base, que serão apresentadas em 5 tonalidades diferentes, cada uma à disposição do público com 2 tipos de cremosidade e preparadas de modo a atender 3 tipos de pele. As bases poderiam ainda conter ou não filtro. Então essa era uma outra opção. Conter ou não filtro solar. Beleza. Segundo pesquisas, bases com protetor solar são as mais vendidas na atualidade. Por isso, todas as bases
todas as bases do primeiro lote conterão filtro solar. Então aquela opção da gente colocar ou não filtro solar, a gente pode descartar, porque ele afirmou que todas terão o filtro solar. Todas as bases, eles vão utilizar isso. O número de tipos de bases diferentes que essa empresa poderá fabricar no primeiro lote é... Então aqui a gente tem opções de escolha para tonalidade, cremosidade e tipo de pele. Então aqui a gente tem um princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Então eu tenho 5 opções para tonalidade, 2 opções para cremosidade e 3 opções para tipo de pele. Então basta a gente multiplicar que a gente vai ter a nossa ideia aqui do resultado, né? Todas as possibilidades. Então aqui a gente vai ter 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. Então ele tem 30 possibilidades de fabricar no primeiro lote, né? 30 tipos de bases diferentes. E 30 aqui a gente tem como gabarito o nosso item C. C de certo, C de certificado. Ok? Vamos lá. A número 48 trouxe o seguinte. Ao percorrer as ruas de uma cidade histórica, um turista identificou na fachada de uma edificação os símbolos MCD XV2I. Por não entender o que estava escrito, optou por anotar em sua agenda e perguntar o significado aos professores de sua escola. O professor de história explicou que esses símbolos representam, em algarismos romanos, o ano em que a edificação foi inaugurada. A fachada identificada pelo turista corresponde a uma edificação que foi inaugurada em... Então a gente tem que pegar essa numeração romana e colocar na numeração que a gente utiliza hoje em dia. Então eu vou separar, né, vou escrever aqui novamente, MCD XV2. Primeiro de tudo é entender o que cada símbolo representa. O M representa 1000, o C representa 100, o D representa 50, o X 10, o V 5 e cada tracinho, cada I representa uma unidade. Só que não basta colocar a numeração de cada um, pela ideia do seguinte, eu vou reescrever ele aqui separando em M, CD, X e V com os dois Is. Pelo seguinte, quando eu tenho o M que representa 1000, ok. Então ali são 1000. Agora o C representa 100 e o D representa... falei 50, né? Perdão. O D representa 500. C representa 100 e D representa 500. Quando eu tenho em algarismos romanos à esquerda um símbolo de menor valor, né, no caso 100 e depois o 500, o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que fazer a ideia de subtrair aqueles valores ali. Então vai ser o 500 menos 400, né? Então, quer dizer, 500 menos o 100, né? Já dei a resposta. Que aqui ele vai representar 400 para a gente. 500 menos 100. Vamos até anotar isso, né? 500 do D menos 100 do C. Então, essa parte aqui equivale a 400. Todas as vezes que eu tiver um símbolo à esquerda que tem valor menor do que o da direita, no caso 100 menor do que o 500, eu tenho que subtrair os valores. O X vale 10 normalmente, né? Vai ser nossas dezenas. E aqui no V2I eu tenho ao contrário, o V vale 5 e o I vale 1 unidade cada, então ali vale 2. Aí a ideia é ao contrário, quando eu tenho à direita um símbolo que tem menor valor, agora eu vou somar os valores. Então o V vale 5, os dois tracinhos valem 2, eu vou somar. Então ali eu tenho 7. Então 1417. 1417 era o ano da edificação. Vamos colocar ele aqui, ao lado. 1417, que aí quando eu modificar aqui o local da minha câmera, eu não tampo. Vamos olhar qual é o nosso gabarito. 1417, eu tenho aqui como gabarito o item A. A de acertei. A de agora eu pego esse certificado. Beleza, galera? Então aqui a gente fez mais uma rodada de 3 exercícios. Vejo vocês na próxima. Até lá.